estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Bruno Galvão, de Ciências. E nessa aula nós vamos retomar o tema Biomas e Impactos Ambientais, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professor? Isso mesmo, Bruna. Tudo bem com você? Tudo jóia. Que bom. Você, aluno, também, espero que esteja tudo bem com você. E é isso, nós vamos começar então mais um Se Liga na Educação de Ciências. E nós vamos então para essa semana de acolhimento para você, aluno do 7º ano do ensino fundamental. Como a Bruna disse, nós vamos falar dos biomas, que foram os assuntos tratados durante essas 4 semanas, de 2 pontos de vista. O que são esses biomas, quais são esses biomas brasileiros e quais são os impactos ambientais que esses biomas têm sofrido ao longo dos anos, ao longo da exploração destes. Bom, Bruna, esse é um assunto muito interessante e muito atual, porque, afinal de contas, tem se discutido muito sobre desmatamento, queimadas. Que bom, né? Muito bom. Então, é um assunto importante o aluno ter noção de onde que estão os biomas, quais são os biomas brasileiros e o que nós podemos fazer, inclusive, para ajudar aí a diminuir esse impacto. Mas hoje nós vamos resolver algumas questões e o que for possível comentar aqui sobre isso vai ser ótimo. Vamos lá, então, querido aluno do 7º ano. Vou ler para vocês a questão 1, pessoal. O termo bioma pode ser conceituado como, letra A, conjunto formado por seres bióticos e abióticos que interagem entre si, formando um sistema equilibrado. Ah, que ótimo, Bruna. Esse conceito aqui, ele às vezes é muito confundido com bioma, sabe? Então, veja bem, meu aluno, quando nós falamos de um conjunto formado por seres bióticos e abióticos, então nós estamos falando de fatores bióticos, fatores vivos que modificam o ambiente, e seres abióticos ou fatores abióticos não vivos. Quando nós pensamos em fatores não vivos, nós estamos falando da água, né, que pode ser da chuva ou mesmo de um rio correndo. Nós estamos falando do vento, nós estamos falando do calor do sol, né, da temperatura daquela região. Então, esse conceito aqui, na verdade, ele não é um conceito de bioma por causa do seguinte. Quando nós falamos apenas da relação de seres bióticos e abióticos, ou seja, dos seres vivos e deles com o meio ambiente, esse conceito, na verdade, é o conceito de ecossistema. E ele é muito confundido com o conceito de bioma, porque alguns livros determinam o bioma como um conjunto de ecossistemas. Então, os biomas seriam um conjunto de ecossistemas, ou um ecossistema muito grande, em que se destaca a vida ali dos seres vivos, onde se destaca os animais e as plantas. E esses outros fatores abióticos no bioma, nós tratamos eles da seguinte forma, pensando em como esses fatores estão relacionados com aquele ambiente que nós temos naquele momento. Então, um bioma é uma grande região que pode ter vários ecossistemas dentro dele, onde se estuda os animais e os vegetais que vivem ali e a relação deles também com esses fatores. Mas esse conceito é basicamente o conceito de ecossistema. Vamos para a letra B. O agregado de seres vivos que depende de um dos outros para sobreviver é dividido em produtores, consumidores e decompositores. Obrigado, Bruna. Bom, quando nós falamos então que existe um agregado de seres vivos, nós estamos falando de um conjunto de seres vivos. E que eles dependeriam um dos outros para sobreviver, nós estamos falando aí de relações ecológicas, ok? Então, a base desse assunto aqui é ecologia, relações ecológicas. E eles estariam divididos em produtores, que são aqueles que produzem o próprio alimento, é o caso das plantas. Consumidores, aqueles que precisam de se alimentar de outro ser vivo para sobreviver, é o caso dos animais. E os decompositores, que são aqueles que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, que é o caso de fungos e algumas bactérias. Esse conceito aqui ele está muito mais voltado para o conceito de cadeia alimentar. Nós temos produtores, consumidores, decompositores, e existe uma relação entre eles, onde um depende do outro para viver, porque um se alimenta do outro
exceto o caso dos produtores, que são a base de toda essa cadeia. A gente deve pensar nos produtores como aqueles que produzem o alimento primeiramente na terra, e é a partir deles que todos os outros seres vivos são capazes de existir. Portanto, os produtores são a base da existência de vida no planeta. Então, essa ideia aqui está voltada mais para a cadeia alimentar, não é o conceito de bioma, ok? A letra C. O conjunto composto por todos os seres vivos do planeta, exceto as plantas e as algas, que formam a flora. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Bom, então, quando nós falamos do conjunto de todos os seres vivos, e aí a gente fala assim, exceto plantas e algas que formam a flora, eu nem tenho um conceito para isso. Essa questão aqui, essa opção letra C, ela é uma opção que a gente tira por eliminação. Porque se eu tiver todos os seres vivos, exceto plantas e algas, aí quer dizer que eu tenho, e falando aqui que plantas e algas que formam a flora, que nome eu daria para um conjunto que inclui os animais, o reino Monera, que é o das bactérias, o reino Fungi, que é dos fungos, os protistas, que inclusive nós temos algas no grupo de protistas e também protozoários. Eu não tenho um nome para esses grupos, eu tenho nomes separados. Eu tenho reino animal, reino Monera, reino Fungi, reino protista. Então, realmente, essa aqui é a que menos faz sentido, não é bioma. Letra D. O conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições naturais parecidas e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. Muito bom. Então, na verdade, aqui sim nós estamos falando de um conjunto de vida vegetal e animal. Lembrando que o nome bioma, pense em bio, toda vez que você ouvir o termo bio na biologia, você está falando de vida. Então, nós estamos falando de seres vivos. Vida vegetal e animal, seres vivos, presentes em um ambiente que possui condições naturais parecidas, ou seja, um bioma ele tem que ter algumas características que são próprias dele. Um exemplo clássico é o bioma da Amazônia, que uma característica climática é o clima equatorial. Outra característica relacionada ao clima também, temperaturas altas, alta umidade do ar também, altos índices pluviométricos, chove muito o ano inteiro. Então, são características ali daquela região que estão relacionadas com os seres vivos que vivem ali, a vegetação e os tipos de animais. Nós temos árvores exuberantes na floresta amazônica, porque nesse bioma da Amazônia, onde nós temos a floresta amazônica, nós temos árvores que precisam de muita luz e umidade. E esse clima propicia o crescimento dessas árvores maravilhosas. E óbvio que se você tem árvores de determinados tipos de frutos, de determinados tamanhos, e um ambiente que se tem muita água ou não, isso vai interferir se vai ter peixe. Se não tiver água, não pode ter peixe. Isso vai interferir que tipo de macaco que pode ter ali. Se os macacos vivem em galhos de árvores e muitos se alimentam tanto de frutas quanto de insetos, entre outras coisas, é necessário que tenha árvores com aquelas frutas que ele se alimenta ali. É necessário ter aquele tipo de inseto ali. Então, esse conceito aqui é o mais adequado para o bioma, que é o conjunto de vida vegetal e animal presentes num ambiente que possui condições naturais parecidas, e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. A pergunta aqui, vou deixar ela em destaque em amarelo agora, para você copiar. Então, esses ambientes eles têm o mesmo processo de formação, porque eles são influenciados pelo mesmo clima, pelo mesmo tipo de fatores abióticos, né? Aqueles fatores não vivos que vão interferir na vida dos fatores vivos. Que tipo de ser vivo que pode ter ali vai depender diretamente desses fatores climáticos. Por isso que os fatores climáticos, a forma que o solo está, se o solo ele é úmido, se o solo é profundo, isso tudo está relacionado com o termo bioma, apesar do termo bioma estar focado nos seres vivos, nos animais e vegetais, porque esses fatores vão influenciar na vida desses animais, desses vegetais, das plantas. Vamos para a próxima. Os principais biomas brasileiros são: letra A, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas,
Caatinga e Pantanal. A letra B, Mata de Galeria, Cerrado, Amazônia, Pantanal e Igapó. C, biomas costeiros, campos, pampas, pradarias e Mata Atlântica. E a letra D, manguezal, pradarias, Amazônia, Caatinga, Cerrado e Campo Sujo. Obrigado, Bruno. Bom, essas opções que nós temos aqui, eu acho que aqui ficou relativamente fácil. Se você assistiu a minha aula lá direitinho, essa é uma questão fácil da gente resolver. Vou só comentar rapidamente algumas coisas que estão aqui para confundir você na questão. Não que seja isso necessariamente, mas vamos lá. Biomas costeiros. Quando falamos de biomas costeiros, nós estamos falando de biomas que ficam na região costeira de um país. No caso do Brasil, nós poderíamos considerar uma parte da Mata Atlântica como bioma costeiro, porque ele começa lá no nordeste do país, né? E vai passando para Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Só que esse bioma, a Mata Atlântica, ele adentra, ele sai da região de praia, ele pega uma parte de Minas Gerais, que a gente sabe que não tem praia, não é região costeira em Minas Gerais. E aí ele pega também São Paulo, Santa Catarina. Então a Mata Atlântica não seria necessariamente um bioma puramente costeiro. Um outro aqui na letra D, manguezal. Manguezal, na verdade, eu não posso dizer que é um bioma. O manguezal, eu até posso dizer que é um ecossistema, que é uma região próxima do contato com o mar. Ele, inclusive, alguns chamam de biomas costeiros, mas ele é um ecossistema que faz parte de biomas costeiros e tem características ali. Ali você encontra caranguejos, certos tipos de animais e plantas que conseguem sobreviver ali numa região alagadiça. Então, nessa questão 2, a resposta correta é a letra A. Nós estudamos, então, a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. Esses aí são os 6 principais biomas brasileiros. Vamos para a questão 3? Vamos lá. Responda. A letra A. O que é serrapilheira? Letra B. Qual o impacto das queimadas e desmatamento na floresta amazônica? E letra C. Qual o impacto da pecuária nos pampas sulinos? Bom, então aqui, Bruna, nós já estamos falando de impactos ambientais, né? E aí é um assunto que eu peço a você, aluno, que preste bastante atenção, porque é muito importante. E a resolução dos exercícios sobre impactos ambientais, basicamente é você ter consciência sobre esse assunto. E você vai ver aqui alguns detalhes que podem te ajudar a resolver outras questões também. Vamos para o primeiro aqui. O que é serrapilheira? Bom, essa primeira questão, então, ela está falando de uma característica muito comum lá no bioma da Amazônia. Está escrito assim, ó, serrapilheira é uma camada que fica acima do solo e é formada por restos de folhas, galhos, frutos, restos de animais e excretas. Então, destaque para a serrapilheira realmente é para o bioma Amazônia, porque, ao contrário do que muitos pensam, o solo da Amazônia ele é um solo pobre e arenoso. O que é um solo arenoso? Tem muitos grãos de areia. Bom, e aí, muitas vezes o aluno se pergunta, mas como que pode crescer aquelas árvores gigantescas num lugar que tem um solo pobre e arenoso? Justamente por causa da serrapilheira. A serrapilheira, que são essas folhas que caem das árvores, os galhos, os restos de animais mortos, esse material orgânico, que é material que vem de ser vivo, por isso o nome orgânico, esse material que vai sustentar essas árvores, porque ele vai nutrir o solo superficialmente e essas árvores então vão poder retirar esses nutrientes do solo e manter a maravilha que nós conhecemos, que é a floresta amazônica. A Bruna também leu a letra B, perguntando sobre os impactos das queimadas e desmatamento na floresta amazônica. Bom, primeiro que é a perda de biodiversidade. O que é isso? Você perde espécies de seres vivos. Você pode perder tanto espécies de árvores quanto espécies de animais que dependem dessas plantas para sobreviver. Empobrecimento e erosão do solo. Como eu já disse, na Amazônia o solo ele já é pobre e arenoso. Se você ainda tira a serrapilheira,
você não deixa nenhum nutriente para que haja vida ali naquela região e mais ainda, você desprotege o solo, porque as plantas são fundamentais para proteger o solo da ação do vento, entre outros fatores abióticos, e também para dar firmeza no solo, porque as raízes da planta impedem que aquele solo ele se despedace, que ele sofra alguns processos erosivos. Aqui também fala assim, emissão de gases poluentes nas queimadas e mudanças climáticas. Bom, o que nós falamos aqui até então tem a ver tanto com desmatamento quanto com queimada, mas a queimada ainda tem um fator muito específico. Toda queima que você fizer, se você queimar papel, se você queima gasolina, se você queima, no caso aqui, uma floresta, toda queima que você fizer vai liberar o famoso gás carbônico, que é responsável pelo efeito estufa, e o efeito estufa é lindo, é maravilhoso, é ótimo, porque mantém a temperatura do nosso planeta adequada. O problema dessas queimadas é que elas vão aumentar esse efeito estufa mais do que o normal. Ou seja, vai liberar uma quantidade de gás que não é natural de ter no ambiente e com isso você vai ter o que nós chamamos de aquecimento global. Estou destacando isso aqui porque não confunda efeito estufa com aquecimento global. Efeito estufa é bom se tiver na medida certa. Quando você aumenta esses gases do efeito estufa, como é o caso do gás carbônico, um dos principais, aí sim você vai ter um aquecimento global por causa desse excesso de gás carbônico. Bom, também tivemos a pergunta aí sobre o impacto da pecuária nos pampas sulinos. Basicamente, alterações na vegetação nativa, né? Então, aquela vegetação que está ali, quando você coloca o gado ali, essa ação da pecuária, eles vão pisotear esse solo. E, inclusive, esse solo pode, inclusive, se tornar infértil e formar o que nós chamamos de deserto. Deserto é quando ali não é possível o surgimento de nenhuma vida, nem de gramíneas, inclusive. E a erosão do solo que está relacionada com isso também. Vamos lá. Questão 4 agora, Bruna. Vamos lá. Letra A. Responda, letra A. Cite 2 impactos ambientais que ocorreram no bioma Pantanal. Letra B. Qual o único bioma que é exclusivamente brasileiro? E letra C. Opa. Quais os problemas mais comuns no Cerrado? Obrigado, Bruna. E eu mudando o slide aqui na hora, te atrapalhando, hein? Então, cite 2 impactos aí ambientais que ocorrem no bioma. O bioma Pantanal, alguns impactos estão relacionados com turismo e migração de pessoas sem uma devida organização. Porque os turistas, muitas vezes, eles que causam incêndios nesses lugares e as pessoas que migraram para essas regiões, que querem fazer suas plantações para viver de forma independente, muitas vezes elas fazem as queimadas de forma irregular, sem autorização. Também ocorre uma pesca predatória e a extinção de algumas espécies. Então, por causa de caça de algumas espécies de animais e também essa pesca que pode estar desequilibrada. Bom, essa aqui é uma resposta bem simples. O único bioma exclusivamente brasileiro é a Caatinga. Então nós podemos ter Mata Atlântica em outras regiões do mundo? Sim, podemos. Pampa? Sim, também, tranquilamente. Agora, Caatinga não. Caatinga é exclusividade do Brasil. E os problemas mais comuns do Cerrado? O Cerrado está muito associado com problemas que estão relacionados com mineradoras e garimpo. Garimpo, extração de pedras preciosas e as mineradoras também extraindo certos minerais, certos minérios através de escavações. Essas práticas, então, elas causam uma grande erosão do solo e além disso, nós também temos a expansão da agricultura e da pecuária. Porque na agricultura, às vezes, você pratica monocultura, que é cultivar um tipo só de planta ali, o que é muito ruim para o solo. E a pecuária, nós já falamos um pouco aqui na questão do Pampa, que quando você tem a pecuária, você tem o pisoteamento daquela região, daqueles campos, que existem alguns campos no Cerrado também. Isso fora o problema de que às vezes você derruba árvores para fazer aquele campo para você criar o seu gado. Então, todos são impactos muito importantes aí, são os principais impactos aí que acontecem aí na região do Cerrado. É isso que eu queria falar com você, aluno, perdão.
Eu agradeço a você, Bruna, pela ajuda, agradeço a você, aluno, pela participação e desejo a você bons estudos.